Olá, eu sou o Joadir e continuando os resumos sobre a saga Operação Cavalo de Troia, hoje, domingo, 10 de dezembro de 2023, estou fazendo o 34º vídeo da série O Gigante da Galileia. Bom, tendo colocado os três lá na cruz, assim que Jesus foi içado, eles começaram a se preparar, porque eles ficariam ali, possivelmente, até o final da tarde, quando seriam rendidos e tal, se fosse o caso. Então a tempestade de areia, a ventania, começava a se avolumar. E o que eles fizeram? Pegaram as vestes dos zelotes, lá dos guerrilheiros, rasgaram aquelas vestes em tiras e colocaram nas pernas para proteger, que eles usavam tipo uma calça que ia até o joelho, né? Uma tipo de uma bermuda, uma proteção que ia até o joelho, para baixo. Então eles protegeram aquilo ali com essas tiras. Rasgaram e tal. Então, aí alguém lembrou das vestes de Jesus, que estava lá também, lá no chão, jogada lá, né? Mas quando lembraram lá, tem essa daqui ainda e tal. Aí recolheram, né? Mas quando os soldados recolheram, dispostos a fazê-las em tiras, os 4 legionários responsáveis pela custódia e encravamento de Jesus protestaram. Lembrando, com toda razão, que aquelas prendas lhe pertenciam. E dado o seu bom estado, reclamavam-na para si. Não, isso aí é nosso e tal, aqueles 4 que trabalharam ali no encravamento, no içamento de Jesus e tal. O resto da tropa concordou. Então o oficial, rapidamente, antes que a tempestade de areia caísse sobre Jerusalém, fez o inventário das peças e repartiu-a entre os 4, né? A um correspondeu a capa de púrpura que Antipas dera ao Nazareno. Essa capa, quando Herodes Antipas deu para Jesus, tem um vídeo que fala sobre ela. A outro coube o cinto, ao terceiro par de sandálias. O último se viu recompensado com o esplêndido manto. Mas ainda restava a túnica, a famosa túnica, né, de Jesus Cristo. Que se faria com ela? Alguns insistiram na primitiva ideia de rasgá-la, mas o suboficial se opôs. Apesar de seu deplorável aspecto, estava coalhada de sangue seco, molhada pela água e pela urina de Lucílio, suja de pó do caminho e com uma parte desfiada, à altura dos joelhos. Veja bem, quando Jesus se caminhou lá para o Gólgota, em alguns momentos Jesus andou de joelho, andou ajoelhado. E esse detalhe, ao fazer isso, ele danificou, né? Rasgou por eu, assim, a parte onde pega os joelhos. Esse detalhe o cientista colocou no diário. Resumo, volto a dizer, somente alguém que tivesse estado lá para verificar isso, esses pequenos detalhes, colocaria. Porque nenhum pregador, eu assisti várias pregações, que eu fui evangélico durante 20 anos, fui professor de escola bíblica por mais de 19, e na Bíblia não consta isso, e nenhum pregador, eu ouvi falar sobre isso, em nenhum livro eu li sobre isso, nenhum filme fala exatamente isso. Então, esses detalhes, volto a dizer, é que me fizeram acreditar que essa viagem realmente existiu, que esse diário é verdadeiro. Bom, aí não vai rasgar, era 4, não podia dar para 1 e deixar 3. Como é que eles fizeram? Resolveram tirar a sorte no dado. Então eles fizeram aqui, ó.
A solução foram os dados. O soldado responsável pelo saco de couro, aquele famoso saco de couro, ele tinha as ferramentas ali, os pregos, a corrente, etc. Ele foi lá e voltou rápido, né? Na mão tinha 3 dados. Formaram um círculo e um depois do outro foram lançando pequenos dados de madeira de 2 centímetros de lado sobre o solo do patíbulo. De tanto uso, as peças haviam perdido sua primitiva cor branca, assim como o fio das arestas. A sujeira acumulada havia acabado por dar-lhes um lustro característico. Os números de cada face, perfurados em vermelho, achavam-se divididos de tal forma que sempre a soma dos 2 lados opostos dava 7. Então eram dados como esse que a gente conhece, só que daquela época, né? Bem rústico e bastante usado, bem naturalmente. Eles não tinham outro tipo de divertimento, né? De distração, e ficavam jogando os dados e tal. E então os dados foram lançados. Quem gosta de números aí, e quem gosta de fazer apostas, anote bem esses números. Primeira jogada dos dados, os números lançados foram 5 e 3. 153. 1, 5, 3. Na segunda jogada, 6, 3, 4. 634. A terceira jogada, 1, 3, 5. 135. E o último, 1, 5, 3. Repetiu a primeira, 153. E aqui tem uma informação muito importante no rodapé do primeiro volume, na página 481. Ainda, o cientista falando, a nota é do cientista. Ainda que eu não seja entendido nos mistérios da chamada Cabala, ou Cábala, abre aspas, vocábulo hebreu equivalente a conhecimento ou tradição, fecha aspas, fecha parêntese. A convicção, o cientista fala, convido os prováveis leitores deste diário a submeterem as sucessivas numerações surgidas nos lances dos dados ao método de conversão utilizado por Cagliostro. Cagliostro, eu fiz uma pesquisa no Google e ele era Alessandro Conde de Cagliostro. Era o pseudônimo de Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Antonio Matteo Balzano. O cara era ocultista, curandeiro, alquimista e maçom. Então ele fala aqui, quem quiser se informar, procura a informação sobre esse camarada, qual a informação que ele dá sobre esses números. Que supõe uma pretensa. Então, voltando aqui, vou ler de novo. Os prováveis leitores desse diário submeterem as sucessivas, convido os prováveis leitores desse diário a submeter as sucessivas numerações surgidas nos lances dos dados ao método de conversão utilizado por Cagliostro, que supõe uma pretensa equivalência entre os números e as letras, segundo os alfabetos hebreu e latino. Aí ele fala aqui, eu o fiz. E fiquei surpreendido diante das palavras que os números, abre aspas, 153, 634, 153, 135, 153, repetindo, abre aspas, 153, 634, 135 e 153, fecha aspas, parecem formar, diz o cientista, não só aparece o nome cósmico de Jesus. Então, o nome cósmico de Jesus é Sananda. Quem é estudante
interessado e afeito a estudar sobre arcturianos extraterrestres, é o meu caso, eu tenho várias certificações com os arcturianos, com os ensinos dos arcturianos. Esse aqui é um dos certificados que eu tenho. Certificado, tá lá, Joadir Monteiro da Rosa, curso e tal, formação de 1, 2, 3 e 4. As formações que são mais interessantes que eles têm, não tem mais do que isso, é 1, 2, 3 e 4. Formação, então eu sou um terapeuta arcturiano, embora eu não exerça por falta de tempo, mas eu tenho essa formação. Então nós que estudamos isso, ouvimos muito essa palavra, Sananda, como sendo Jesus. Então ele aqui, eu fiquei surpreso com essa parte. Quando eu pesquisei na internet, eu fiquei surpreso que o nome cósmico, eu não sabia que Sananda era o nome cósmico de Jesus. Eu sabia que era o nome lá de Jesus conhecido pelos arcturianos, que era falado pelos arcturianos, mas eu não sabia. Então eu fiquei surpreso com isso. O nome cósmico de Jesus é Sananda, sempre segundo o esoterismo. Como também, e sobretudo, quando essa sequência numérica é traduzida e convertida em letras, as do alfabeto hebreu, os peritos da Cabala descobriram com assombro toda uma mensagem através desse sistema conhecido na ciência cabalística como gematria, entre aspas. Estes números, na mesma ordem que aparecem no texto, foram decifrados e interpretados, obtendo-se, como eu disse, uma mensagem múltipla, entre aspas. Não vou revelar aqui e agora essa incrível mensagem. Prefiro que seja o leitor quem trabalhe sobre esse impressionante enigma e descubra por si mesmo o segredo da citada numeração. Só acrescentarei algo, diz o cientista. Em meu desejo de comprovar e analisar tudo quanto aparece neste diário, submeti os números resultantes dos lances dos dados a um frio e rigoroso exame pelo catedrático de Ciências Matemáticas e Estatísticas, J.A. Wiedemann, e por um grupo de especialistas em informática, encabeçados por meu bom amigo José Moura. Todos eles residentes em Palma de Mallorca. Pois bem, segundo esses peritos, o cálculo da probabilidade matemática de que tais números possam sair é nessa ordem: 1 por 1.679.616 números. Então, é 0,00, um montão de zero. 59.537, ou seja, é muito difícil daquela sequência jogada lá nos dados dos romanos aparecerem. E segundo a Cabala, tem uma mensagem ali, que eu não pesquisei, que eu não tive essa curiosidade de ver lá na Cabala e tal, que eu não tenho o livro de Cabala, e também não pesquisei isso. A única coisa que eu vi foi o nome cósmico, e descobri que era Sananda e fiquei surpreso com isso, porque eu já conhecia Jesus por esse nome, né? Segundo os cursos que eu fiz arcturiano. Bom, fica aí o seu entendimento, fica aí a ideia, né? A sua ideia de tudo aquilo que eu falei e que tudo aquilo que está escrito no diário, nas páginas 481 e 482 do diário do cientista, né? Transcrito para os livros por J.J. Benítez, o espanhol, escritor e jornalista e tal. E eu termino aqui lhe agradecendo a atenção e lhe desejando muita paz. A paz do pássaro que canta no galho podre da árvore. O galho é podre,
mas o pássaro canta porque sabe que pode voar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aperte a sineta aí no canto inferior esquerdo. Aperte lá o botãozinho vermelho. Faça a sua inscrição, porque tem muitos vídeos interessantes pela frente falando da saga Operação Cavalo de Troia. Aperte a sineta para que você possa ser informado assim que eu publicar o próximo vídeo. Gratidão profunda.